Olha, anjos estão por toda parte, não é mesmo? Em filmes, na arte, na nossa imaginação. Mas com tanto fascínio, é muito fácil a gente se perder em ideias que não têm muito fundamento. Então, o que a gente vai fazer aqui é ir direto na fonte para entender o que a Bíblia de fato nos conta sobre esses seres. Ok, vamos lá. A grande pergunta que vai guiar a nossa exploração é exatamente esta. A ideia é deixar um pouco de lado as imagens que a cultura criou e focar no que as escrituras realmente ensinam sobre a natureza e, principalmente, sobre o propósito dos anjos. Vamos sair do misticismo e ir para a revelação. E para começar, o primeiro ponto que é, assim, fundamental para a gente entender os anjos é saber qual é o papel que eles têm na história. A chave não é exatamente quem eles são, mas sim o que eles fazem. E olha só que interessante, a primeira grande pista já está no nome. A palavra anjo vem lá do grego angelos, que significa literalmente mensageiro. Essa definição por si só já diz quase tudo. A função principal deles é essa. Eles são enviados para entregar uma mensagem ou cumprir uma ordem. Eles não são a fonte de nada disso. E essa tabela aqui deixa essa diferença bem clara. Pensa na Bíblia como uma grande história. Nela, os anjos nunca são os protagonistas. Eles não agem por conta própria, não buscam os holofotes e, com certeza, não são o objeto da fé. Eles são, na verdade, coadjuvantes que executam a vontade de Deus e sempre, sempre apontam para Ele. Certo, então a gente já entendeu a função. Agora vamos um pouco mais fundo. O que eles são, de fato, e o que eles fazem exatamente nesse serviço a Deus. Bom, o ponto principal aqui é o seguinte: anjos são criaturas. Ou seja, eles foram criados por Deus como todo o resto. A Bíblia até fala que eles são poderosos, claro, mas, e esse mas é importante, esse poder não vem deles. É um poder que foi delegado, que tem limites e que está sempre debaixo da autoridade de Deus. A Bíblia, aliás, evita dar detalhes demais sobre eles, provavelmente para manter o foco onde ele deve estar, na soberania de Deus. Basicamente, a gente pode resumir o trabalho deles em 3 grandes áreas. Primeiro, o serviço. Eles cuidam e fortalecem pessoas em momentos de crise. Segundo, a proteção. Eles agem como instrumentos de Deus para guardar e conduzir. E terceiro, o anúncio, que é a função mais famosa, comunicar a vontade de Deus, seja uma promessa, um aviso ou um juízo. Certo. Agora a gente chega num ponto que é uma verdadeira virada de chave, sabe? Especialmente quando a gente entra no Novo Testamento. A revelação sobre Jesus Cristo redefine e coloca de uma vez por todas o papel dos anjos no seu devido lugar. É que com a vinda de Cristo, a centralidade é toda dele. Os anjos anunciam o nascimento de Jesus, eles o servem, eles testemunham a ressurreição, mas o texto bíblico é muito, muito claro. Eles são servos do Filho. Eles não são mediadores da salvação. Esse papel é exclusivo de Cristo. E olha, para não deixar nenhuma dúvida, tem essa passagem na carta aos Hebreus que é categórica. Esse versículo funciona como um recado bem direto para corrigir qualquer tendência de exagerar o papel dos anjos. A hierarquia é explícita. O Filho é superior. Ponto final. Beleza? Se a gente entendeu isso tudo, qual é a consequência prática? No dia a dia da fé, se os anjos são servos e Cristo é superior, como isso deveria moldar a nossa devoção? E aqui a gente precisa ser bem direto ao ponto. Com base na Bíblia, tem coisas que simplesmente não são autorizadas. Não existe base bíblica para orar diretamente a anjos, nem para cultuá-los ou invocá-los. Eles também não são uma fonte paralela de revelação, nem uma agência de segurança independente. A lógica da Bíblia é muito clara. Toda a nossa devoção, adoração e mediação pertencem a Deus através de Cristo. Então, estamos chegando ao fim da nossa análise. E aí, qual deveria ser a nossa reação, a nossa postura diante da existência dos anjos? Qual é a conclusão certa de tudo isso? A grande conclusão é a seguinte: entender o papel correto dos anjos não diminui o mundo espiritual. Pelo contrário, enriquece a nossa fé, mas do jeito certo. O fascínio não deve parar no mensageiro. Ele tem que ser um trampolim que nos leva a admirar a majestade e a fidelidade de Deus, que é o Rei que envia os mensageiros e que governa sobre absolutamente tudo, o visível e o invisível. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que fica para a gente pensar. Se a função de cada anjo que aparece na Bíblia é, no fim das contas, apontar para Deus, fica a questão: para onde o nosso próprio fascínio espiritual está apontando?